pergunta é o seguinte: dos clubes que você passou, Sérgio Soares, qual foi aquela equipe que você teve mais, assim, achou mais interessante a estrutura, o projeto, a torcida? Qual foi aquela equipe que lhe marcou mais, que você se sentiu mais à vontade em trabalhar em todo esse sentido, com a diretoria, com a torcida, com os projetos? Como é que você se identificou mais? Qual foi a equipe que lhe identificou mais em relação a tudo isso que você trabalhou? Com certeza, o Santo André, apesar de não ter estrutura, né, não ter uma estrutura assim bacana, o Santo André eu me identifico muito, né, com a diretoria, né, com o torcedor, né, e é uma identificação muito grande. Agora, assim, o Ceará foi assim, o Ceará hoje tem uma estrutura melhor do que tinha quando eu cheguei, né? A gente acompanha e vê que o Ceará cresceu muito nesse sentido e eu fico muito feliz, né, de ver o Ceará, né, nesse crescimento, nesse processo. Com certeza, a empatia que teve Sérgio, torcedor, diretoria, foi a melhor possível, né? O Ceará, com certeza, né? Com o Evandro, com o Robson, o torcedor, o carinho do torcedor, né? Não só nos jogos, quando eu estava transitando, fazendo alguma coisa nas ruas, né? O torcedor do Ceará me tratava com carinho imenso. Então, nessas três vertentes, diretoria, estrutura e torcedor e torcida, com certeza o Ceará foi que marcou muito, né? Até pelo tempo que eu fiquei por aí. Eu trabalhei no Atlético Paranaense, que tinha uma estrutura absurda. A estrutura do Atlético Paranaense, ela é fantástica, assim, um absurdo de estrutura. Me dava super bem também com o presidente, que na época era o Marco, não era o Petralha, né? Me dava super bem com ele, com o seu Valmor, né? Mas, assim, eu fiquei pouco tempo no Atlético, então não deu para juntar essas três junções, né? De torcedor, de diretoria. O Atlético tem tudo isso, né? Tem estrutura, tinha uma diretoria fantástica que a gente dava super bem, né? E agora a empatia com o torcedor não deu para ter, porque fiquei pouquíssimo tempo, fiquei 6 meses no Atlético, mas o Ceará não tem nem comparação. O Bahia também tem uma estrutura legal, o Fazendão, hoje está na cidade tricolor, né? Mas com certeza a sinergia e a empatia, a do Ceará fica em primeiro lugar, não tem junto com o Santo André, não tem a menor dúvida. Essa equipe aqui é suspeita falar, porque tem muito torcedor do Ceará aqui, não vou dizer quem é, né? Mas tem alguns torcedores do Ceará aqui na casa, comentando aqui, deixa para lá, depois ele se identifica. O Elton Silva, sua pergunta aí para o nosso querido Sérgio Soares. Pronto, sou eu, mais um, sou Ceará, todo mundo sabe. Inclusive a pergunta é em relação a este momento, né? Aquele Copa do Brasil 2014, que tá vindo aí, né? Tá picotando. Tá picotando, Elton, mas tá perguntando sobre a Copa do Brasil aquela que... Oi. 2014, né, Elton? Fala aí, pode falar. Pronto. Do Brasil, né? Já vinha bem na Praia de Santa, foi o que não era aquele time, ela não merecia perder, inclusive jogo com minha tia Cristiano. A gente sempre costuma sair um pouquinho antes para não ter aquele garrafamento. Quando eu vi que o Ceará estava 3-2, estava bem, a gente porque estava tranquilo, né? Ouvindo, né, no rádio e tal, eu falei, matou. Ficou aquela vez que foi a maior dor. Você nunca passou por isso. Como você fica... É porque cortou um pouco, mas deu para entender que a pergunta em relação àquele jogo do Botafogo, né, Sérgio? Deu para entender. É verdade, aquele jogo do Botafogo são coisas do futebol, né? Que só o futebol pode explicar. O jogo teve variáveis, né? Mas chegou no momento do jogo que, como o Wellington falou que foi embora e estava tranquilo, eu te digo assim, não estava tranquilo, eu estava atento, né? Mas quando houve o empate, nós saímos com a bola e já estava para acabar. E o Magno optou em bater no gol para fazer o gol.
o que acontece? Que se o Magno leva a bola para o pau do escanteio, aí o jogo acabaria, mas a tomada de decisão dele foi de fazer o gol. Se faz o gol também, matava o Botafogo. Então ali foi uma decisão, né, rápida que o Magno teve, que ele entendeu que tinha que se projetar para fazer o gol. Realmente foi algo assim que me deixou sem dormir. Eu fui dormir 6 horas da manhã depois daquele jogo, né? Mas é coisa que acontece só dentro do futebol, são variáveis que acontecem dentro do futebol. A gente lamenta por tudo que a gente vinha performando dentro daquela Copa do Brasil, de qualidade de jogo, que a gente não tem avançado, que pegaria o Santos e conquistado aí. Com certeza o Ceará chegaria a uma situação importante naquele campeonato. Aquele jogo foi muito emocionante, realmente. Estava acompanhando aquele jogo. Pedi só para o Wellington, se tiver algum problema, tu entra e sai de novo dessa nossa transmissão, que dá certo, fica melhor. Tu entra e sai de novo. Tem algum comentário aí? Por enquanto não, né? Agora eu vou passar para o Diego Pereira fazer a pergunta dele aí para o nosso técnico Sérgio Soares. Diego Pereira, com você aí. Sérgio, atualmente a gente vive um momento muito triste, que é a pandemia do coronavírus, né? Paralisou muitas coisas, inclusive o futebol. E isso tá uma coisa muito imprecisa, né? É uma coisa que ninguém tem como controlar, né? Que é a expansão dos casos, né? Os óbitos. E o que você pensa, assim, do retorno do futebol nesse momento, né? Tem gente que é a favor que volte daqui a 1 mês, 2 meses. Tem gente que já pensa em 3, 4 meses, né? Por exemplo, na Holanda já foi decretado que até setembro não tem futebol. Na França até agosto. O que você pensa do retorno do futebol na situação? O que eu vejo assim na Europa é até em função do calendário, né? O calendário europeu, ele terminou agora, né? Então, para eles anunciarem que o campeonato, que o futebol só voltaria em agosto ou setembro, né? Tá dentro do início do calendário deles, né? Eu acho que até aí é normal, não tá nada de falar, os caras estão se prevenindo. Não, eles estão dentro do início da temporada que vai voltar ao futebol. O que eu vejo... Porque foi uma decisão do governo, assim, da França e da Holanda. Tá. Mas ainda mesmo assim ainda fica pé próximo do início do calendário. Mas eu entendo, assim, Diego, que a gente só pode voltar ao futebol se tiver realmente garantia de que não vai ter nenhum prejuízo com relação à vida humana, né? Eu acho que a gente não pode botar em risco o profissional do futebol, que a gente tem que entender que o profissional de futebol é um ser humano também, né? Que ele vai fazer o seu trabalho, mas ele convive com outras pessoas, cara. Então eu não sou a favor. Eu acho que quando você tiver segurança para poder voltar ao futebol, acho que aí sim a gente deve retomar. Enquanto isso não tiver essa segurança por parte da OMS, né, que é da saúde, o Ministério da Saúde, eu acho que a gente tem que realmente esperar, porque você precisa de garantia que o negócio não é brincadeira, é um negócio extremamente sério. Concordo, realmente a gente tem que aguardar o retorno do futebol. Wesley Rodrigues. Sérgio, eu queria que você falasse um pouco, né, a respeito do começo da sua carreira de treinador, que até uma das passagens do Santo André, desculpa, né, porque mudei a língua aqui. Me conta a história do Bruno César. Para quem não sabe, o Bruno César foi um grande jogador que jogou no Corinthians, né, foi para a Europa para o Stockport, depois voltou, joga na equipe do Vasco. Ele ali meio que começou nacionalmente a se destacar no Santo André. Me conta aí a história dele, que eu fiquei sabendo que ele não ia participar do elenco do Santo André. Ele pegou para outro clube e depois trouxeram ele de volta. Me conta aí um pouquinho dessa história, como é que você conseguiu fazer com esse jogador se destacasse tanto assim? Tá falando do Bruno César, né? Que deu uma picotada. Isso. Tá. Isso. O Bruno fazia parte do elenco de 2009, só que o Bruno não era utilizado, né? O Bruno não era utilizado e quando eu falo dele não ser utilizado, ele foi emprestado com um time lá do Sul, se não me engano era o time do Carpegiani. O Carpegiani tinha um time no Sul, né? E aí não conseguiu chegar no acordo financeiro lá
até então o gestor do Santo André, que era o Ronan Maria Pinto, ele trouxe o Bruno de volta e disse: Sérgio, o Bruno vai ficar aí, depois a gente vê se empréstimo, porque o Bruno realmente não estava nos planos. Mas só que na montagem do elenco, eu comecei a vislumbrar um losango. E eu vi dentro que o Bruno já tinha treinado conosco, que o Bruno caberia para fazer aquela função do lado esquerdo, como o Rogerinho fez aí no Ceará. E aí, no treinamento, nós levamos o Bruno para a pré-temporada em Poços de Caldas. E quando o Bruno... que eu não boto o colete no meu time titular, né? Eu boto no time considerado reserva. E deixei o Bruno no time titular e ele até se assustou. E aí dei a função para ele, expliquei, mostrei para ele como é que eu queria. E ele corria para lá, para um lado, para o outro. Eu peguei e parei e falei: Bruno, presta atenção. Eu quero que você faça aqui. A saída do lateral você pega. Jogada lá do contrário, você encaixa, você é um terceiro volante. É só isso que eu quero que você faça e você entre na área. Não precisa correr para a direita, não é nada disso. E aí encaixou o primeiro jogo da estreia contra a Ponte, ele fez o gol de cabeça, e aí foi embora. Foi dessa forma que aconteceu, né? Toda essa ascensão do Bruno, que depois ele foi para o Corinthians, e depois para Portugal, e é extremamente grato a mim, converso com o Bruno, ele é agradecido por tudo, o ensinamento que teve e a ascensão que ele teve na carreira a partir do Santo André de 2010. E tem até um cachorro querendo fazer uma pergunta aí, ó. Mas até porque ele tá na transmissão aí, ele parou um pouquinho agora, né? Mas eu vou pedir aqui aos nossos comentaristas. Só um alô aqui rapidinho. Fala aí, Wellington. Fala aí. Pronto, alô aqui da Tainá Alves. Melhor hoje com a presença do grande Sérgio Soares. Pronto, agora, Wellington, vou pedir para cada um de vocês deixar uma frase que vocês qualificam a figura, a pessoa do Sérgio Soares, né? Pode ser profissionalmente, né? Eu coloco ele como um profissional de grande respeito, de grande consistência no seu trabalho. Eu vou botar assim, eu vou colocar a palavra organização, que eu acho que o trabalho do Sérgio Soares se define como organização. Eu vou passar para você, Wellington, como é que se define o Sérgio Soares, o trabalho dele? Mandar um abraço para a Tainá e agradecer a participação dela. Ah, tá bem, realmente a Tainá tá para irmã do Wellington. Falei, Wellington. Eu coloco como um trabalho de vida, ter uma visão diferenciada dos outros técnicos, né? Não tem as oportunidades que ele tivesse, mas eu desejo toda a sorte do mundo e que ele tenha novas oportunidades em grandes clubes, né? Deixo a minha frase, que não importa a cor do céu, é você, né? E Sérgio, por mais dificuldade que ele tenha, ele sempre está sorrindo, solícito, feliz. Pode ser o que então, por isso a dificuldade é você ou quem faz você. Então, por isso, eu desejo tudo de bom na sua carreira e pro né? Obrigado, Ed. Obrigado. Vamos passar aqui para o Diego. Diego, a sua mensagem, a sua palavra, pedir para o Oranilton aqui ativar os microfones, que aqui acolá o Oranilton, se vocês perceberam na transmissão, ele desativou o microfone, porque aqui acolá tinha algumas interferências no som, né? Para não atrapalhar. Mas aí, Diego, fala aí sua mensagem para o nosso técnico Sérgio Soares. Eu gosto muito do trabalho dele, assim. Eu me lembro muito do tempo do Ceará, né? Eu sou o único que não torce Ceará na bancada, né? Será? Time. Mas eu me lembro bem daquele time 2013, 2014. Meu pai gostava muito, meu pai é Ceará. Já acompanhava muitos jogos, né? Foi uma pena realmente não ter conquistado o acesso, né? 2013, né? Naquele último jogo. Foi uma pena mesmo. Eu faço educação física atualmente, eu quero ser treinador. E é um dos caras que eu me inspiro, assim, né? Pelo jogo ofensivo, né? Pela visão ofensiva do jogo, né? Que você não tem que ser só reativo, né? Você tem que se preocupar com o momento ofensivo, você tem que propor o jogo, né? E eu gosto muito de times que propõem o jogo, né?
É claro que nem sempre dá, né? Nem sempre é possível, né? Alguns elencos é mais para um jogo que você tem que esperar e sair no contra-ataque, outros já é de você fazer uma transição rápida, né? Mas é isso mesmo, é agradecer pela entrevista aí, foi um prazer falar contigo, te desejar sorte aí na carreira. E que um dia aí, cara, se der, volta pro Ceará, porque a torcida te ama. Valeu, obrigado. É recíproco. Valeu, Diegão. Ézio Rodrigues, cadê? Vamos ativar o som do Ézio Rodrigues aí, Ézio? Ativa teu som que tá sem som, pronto. Dá a tua mensagem aí pro nosso querido Sérgio Soares. Para mim, eu acho que eu só tenho a agradecer ao Sérgio por nos atender essa entrevista, né? Para mim, ele é um dos técnicos, assim, que nessa última década fizeram com que o Ceará tivesse uma proposta de jogo diferente, né? Eu posso classificar ele como um dos melhores técnicos, junto com o Lisca e com o Marcelo Chamusca, né? Para mim, foram os 3 melhores técnicos. Ele de ser sempre para ser uma pessoa muito, para mim, o caráter do Sérgio Soares é a melhor forma de mostrar, né? O cara que sempre foi sincero, chegou tanto para a imprensa como a gente como também para os jogadores. Quer dizer, é um cara que para mim ele é muito honesto, muito solícito, e isso cria uma empatia não só com os times que ele treinou, mas também com os torcedores. Você hoje vê que tem tido alguns problemas no Ceará, teve, né, antigamente, ainda o torcedor tem aquele carinho pelo Sérgio Soares. Então, eu digo assim, o meu muito obrigado, espero um dia vê-lo comandar novamente o Ceará. Então, essa é a minha palavra que eu transmito aí para você. Grande Sérgio. Obrigado, Ézio. Obrigado. E também pediu o Elton Silva para ele ver se tem ativar o som dele aí, né? Tá com o som desligado, para ele ver se tem alguma mensagem do nosso torcedor que está acompanhando aí nossa live, né? E pediu o Elton para ver se tem mais algum recado aí para o nosso técnico Sérgio Soares. Não. O Orenilton é o nosso técnico de som, ele tem uma mensagem aí. Fala aí, Orenilton. Conseguiu escutar, Sérgio Soares? Eu escutei sim. Não recebi nenhuma proposta, sei sim que o meu nome sempre foi ventilado, mas não recebi proposta nenhuma. Né? Infelizmente, ainda não recebi essa proposta, mas eu sei que um dia eu vou voltar para o Vozão, tenho certeza disso, por todo esse carinho que o torcedor tem para comigo, e vai ser um maior prazer. Hoje o Ceará está muito bem servido de um grande treinador, que é o Guto, mas eu sei que no futuro a gente possa ter a possibilidade de voltar. Eu queria agradecer a sua participação e fazer uma última pergunta, a questão da sua passagem pela Ferroviária, né, que você estava no comando do time e de repente saiu, não sei se você foi decisão sua, foi como um acordo, o que aconteceu, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela participação, foi show de bola, o papo muito, muito saudável e agradável. A minha saída da Ferroviária se deu em função da pandemia, né? Houve uma preocupação com a questão financeira, né? Foi isso que eles alegaram, né? Que ia ter um problema financeiro e teria que dar uma reduzida, e não houve nenhuma proposta de acordo para redução de salário, e sim de corte. Saiu o Denis, então foi essa questão. A passagem na Ferroviária ela foi muito boa. Né? A gente estava brigando no Campeonato Paulista para classificar numa chave difícil, onde tinha Corinthians, Guarani e RB Brasil. Né? Na Copa do Brasil, nós avançamos até a terceira fase, algo inédito na história da Ferroviária, e com muita possibilidade de passar a quarta fase. Né? Então, foi um trabalho muito, muito bacana na Ferroviária, um trabalho de crescimento, e dentro da proposta que eu acredito que é time com ser propositivo, com qualidade. Né? Infelizmente, a gente saiu agora. Seguir a vida, esperar chegar um novo desafio aí, um outro grande trabalho para a gente desenvolver nesse 2020 aí, que eu tenho certeza que vai aparecer algo bem, bem bacana. Muito obrigado, Sérgio Soares, agradecer a sua participação e convidar você a voltar aqui para aquele show de humor, aquela caranguejada,
aquele mar da Praia do Futuro, você voltar aqui para nossa cidade, que a gente está sentindo saudade de você, viu? Valeu, obrigado, vai ser um prazer. A Fortaleza está no meu coração, aí é show de bola. Obrigado, boa tarde, galera. Até a próxima semana, até quinta que vem. Valeu, Ezio, valeu, Diego, valeu, Wellington Silva, valeu, Arenilton. Até a próxima semana com mais um programa Bola no Rádio. Um abraço e até lá, galera. Até lá, pessoal.